O Core i9 que está aqui nesse notebook é mais rápido do que o Core i9 que está no meu PC. Ó, tá bonito por dentro, hein? Mas e o overdrive? Será que esse notebook tanca? E muito bem, senhoras e senhores, o vídeo de hoje é para quem estava aguardando os novos notebooks gamer com GeForce Série 40. E nós temos aqui na bancada o novo ROG Strix G, que acaba de ser lançado aqui no Brasil com uma RTX 4060 e também com um Core i9 de 13ª geração. Essa configuração ela era aguardada desde o anúncio dessas máquinas lá na CES em janeiro. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando alguns dos notebooks que foram lançados lá nos Estados Unidos no final de janeiro, começo de fevereiro, e agora eles já estão chegando aqui no Brasil. Esse ROG Strix G aqui, ó, ele tem um Core i9 13980HX e uma RTX 4060. Então hoje tem unboxing, tem hands-on e tem também testes, porque eu quero ver como é que está o desempenho e também o consumo de energia aí da série 40 em notebooks. Para começar, a gente já vai fazer um unboxing aqui antes da vinheta. Então, ó, como vocês estão vendo aí, é uma caixona estilosa, hein? Toda desenhada, ó, tem aqui aqueles desenhos inspirados em mangás e animes, né, que a Asus vem colocando aí na linha gamer. O ROG Phone também tem isso daí. E tem vários easter eggs aí na caixa, mas eu quero conhecer o produto, então vamos ao unboxing. E aqui, ó, tem cadê a... Pega a 4070 aí pra mim. 3, 2, 1... Ó! Eu acho que tem uma caixa dentro dessa caixa, ó lá. For those who dare, o notebook estava aqui, quase derrubei o notebook. For those who dare, eu abri do lado errado e tá aqui, ó, uma apresentação bem legal nessa caixa aqui. Vamos puxar ele aqui, tem que puxar essa tampa aqui. Ó, ele leva, velho. Olha que louco. A engenharia do papelão é maravilhosa. Eu gosto. Pesadinho. Welcome to the Gammon City. Tem um QR Code aqui, ó, mais um easter egg ou sei lá, uma experiência interativa aí no unboxing. Tem um, o que é isso? Sabe o que é isso aqui, ó? Tá parecendo o Battle Beast lá do... O bicho é muito louco, hein? E aqui nós temos o carregador que os carregadores voltaram a crescer aí nos notebooks. Um carregador de 280 watts. Não tá muito grande não. Ele é largo, né? Mas ele é fininho. Então não tem problema. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Ah, os manuaizinhos aqui, ó, dentro da caixa. Os papelinhos. E eu acho que é só. Aliás, olha a distribuição dessa caixa diferente, né? Cheio de formas e formatos. Para terminar o nosso unboxing, vamos tirar aqui o plástico do notebook. Olha, esse notebook tá bonitão, ó. Tem o adesivão na caranga aqui de vitrine. Tirar ele. Ah lá. Agora eu vou testar esse menino aqui por alguns dias e depois da vinheta eu já volto com um hands-on completo, incluindo testes e benchmarks. Vamos nessa! E depois de uma semana testando o ROG Strix G16, eu tenho algumas coisas bem interessantes para comentar aqui nesse hands-on dessa máquina que está sendo lançada hoje aqui no Brasil. Olha só, a primeira delas é que eu nunca vi uma CPU tão rápida em um notebook. O Core i9 que está aqui nesse notebook é mais rápido do que o Core i9 que está no meu PC, o 12900K, que não é pouca bosta, hein? Esse aqui é um Core i9 de 13ª geração que está trazendo um desempenho incrível com, somando os threads todos, são 32 threads que tem aqui nesse cara. Então tá bem interessante, eu vou comentar isso ao longo do vídeo. E também é o primeiro no Brasil com uma RTX série 40 de notebook. Então uma baita novidade aí que a Asus está trazendo em primeira mão. Por outro lado, essa é uma máquina que ela é quase toda importada. Ela é localizada, tem teclado português Brasil, a BNT e tudo mais, mas não é fabricado nada aqui no Brasil, é tudo internacional. Então, por isso ela chega tão rápido ao mercado nacional, mas isso também encarece um pouco. Nessa configuração, com 32 GB de memória RAM e 500 de SSD, chega por R$18.000.
Eu arredondei para cima, né? Tem uma diferença aí de 1 centavo, é R$17,999 o preço dela aqui no Brasil, que é um valor altíssimo e é o custo da máquina ser importada, né? O que, por um lado, é legal que ela já chega muito rápido, faz 3 meses que ela foi anunciada globalmente, ela já está aqui no Brasil, mas, por outro lado, é um preço altíssimo, né? É o valor que você paga por ter a CPU Intel mais top disponível hoje no mercado, a melhor que tem para notebooks, e também uma GeForce RTX da série 40, apesar de não ser a 4090, como eu já mostrei, a Asus foi uma das primeiras a apresentar notebooks com a RTX 4090, e eu mostrei lá na CES um notebook de 14 polegadas, também ROG, um Zephyrus, que tinha um i9 e também uma RTX 4090. Esse cara aqui é diferente, ele traz uma CPU muito forte e uma GPU forte, uma GPU que é aí de 20 a 30% superior em relação a 3060 quando a gente fala de desempenho em jogos, mas traz algumas coisas interessantes, como por exemplo codec AV1, né, nativo aí no NVENC. A gente tem também o DLSS 3 com as gerações de frames, né, o Frame Generation, que cria quadros por segundo, que quando o jogo é compatível aumenta bastante o desempenho, e a gente vai comentar sobre tudo isso nesse hands-on. Antes de mais nada, então, vamos começar pelo design desse produto, pelo design desse notebook, que é um notebook gamer. Ele é pesadinho, não é o notebook gamer mais pesado que eu já vi, mas ele é pesadinho, ele pesa aí 2,5 kg e em termos de espessura, não é o notebook gamer mais grosso que eu já vi, mas também não é o mais fino. Na parte mais grossa do corpo ele fica em torno de 30 mm e na parte mais fina, trazendo o paquímetro aqui para frente, ele quase chega em 20 milímetros, né? Fica aí em 21,6 milímetros. Então é isso, eu não achei ele muito grosso, mas é um notebook gamer, né? 2,5 kg aí, um pouquinho mais grosso aqui na parte de cima, necessário para esse hardware potente que ele traz aqui dentro. Em termos de estrutura, a gente tem aqui a tampa com acabamento de alumínio, aliás, um design muito bonito, eu gosto desse tom meio grafite que a gente tem aqui, tem esse desenho com essa faixa, com várias mensagens aí, né? Tem os easter eggs ROG que eles têm colocado aí, uma atenção especial, né, no design que a Asus vem trazendo aí para os notebooks, tanto a linha ZenBook, VivoBook, como também aqui a linha ROG, né, a linha Gamer, onde nasceu essa história toda. Temos o logo ROG aqui atrás dá para ver aí uma abertura generosa aí para ventilação desse notebook, e aqui ó, na parte de baixo, bom, na parte de baixo dá para ver aquela barra de luz, né, que faz a iluminação RGB, sincronizada via AuraSync no Armoury Crate, né, que é o software da Asus para a gente gerenciar o RGB e o controle dos fãs, por exemplo, toda a gestão do notebook. A gente tem vários relevos aqui, vários níveis na parte traseira e também várias aberturas, né, para a circulação do ar. Tem os easter eggs legais, né, então tem uma faixinha aqui com as letras ROG, né, tá repetindo aqui, ao contrário, e aí tem aqui, ó, como se fosse o desenho de uma CPU, né, de uma unidade de processamento, com no centro aqui o 181507, que na ordem alfabética é ROG, né, R-O-I-G. Então isso eles gostam bastante de colocar aí nas máquinas. Primeira vez que eu vi isso eu achei muito legal. Agora, vendo esse número o tempo todo aparecendo por aí, já meio que, sei lá, perdendo a graça um pouco. O curioso nesse design é que para compensar toda essa área elevada aqui para os componentes, aqui embaixo a gente tem tipo umas tampinhas de plástico, né, que fazem aí um relevo para ele ficar equilibrado. Então tem toda uma área aqui que é mais afundada embaixo, que na minha opinião poderia ser uma reta aqui para a gente ter uma bateria ainda maior, mas enfim. Temos também aqui embaixo os dois falantes, né? Então tem dois speakers, som estéreo aqui nesse notebook, com aquele esquema de bater o som na superfície e voltar para você. Não é o meu favorito porque dependendo da superfície o som pode variar bastante, mas é o som que ele traz. Daqui a pouco eu falo da experiência aí do audiovisual. E ainda sobre o design, vamos às conectividades desse notebook. Para começar, nós temos aqui o conector de força. Ele tem um carregador de 280 watts, ou seja, bem parrudo, mas também pode recarregar via USB tipo C. Power Delivery até 100 watts. Nós temos também, olha só, conector de rede Ethernet, suportando redes aí até 1 gigabit. O conector HDMI. Dois conectores USB tipo C, um deles é Thunderbolt e o outro tem conectividade DisplayPort para você puxar mais um sinal de vídeo. E por fim aqui do lado, um conectorzinho para fone de ouvido e microfone, um P2 unificado. Agora, do lado direito, nós temos aí duas portas USB tipo A
para o legado, né, conectividades aí para você ligar periféricos, de repente você vai ligar um mouse, vai ligar um teclado, tá aí 2 portas USB tipo A, ambas 3.2 Gen 2, com uma banda aí de 10 gigabits. Aqui atrás tem nada, só passagem de ar. Então vamos à tela desse notebook que, como o nome já sugere, ROG Strix G16, uma tela com um tamanho aí de 16 polegadas, na proporção 16 por 10, não é 16 por 9, portanto uma resolução 1920 por 1200, o equivalente aí ao Full HD nessa proporção 16 por 10. Ainda sobre essa tela, nós temos bordas bem fininhas aqui na lateral, uma borda bem fina também aqui em cima, uma câmerazinha aqui, uma webcam que é praticamente decorativa, né, dada a qualidade dela, 720p, e uma borda um pouco maior aqui mais baixo. Ainda sobre a tela, nós temos aí uma taxa de atualização de 165 Hz com um tempo de resposta de 7 milissegundos. E essa é uma tela que traz aí uma tecnologia IPS. Esse modelo aqui tem 100% de precisão no padrão sRGB, então é uma tela legal também para trabalhar, mas o ângulo de visão não é lá essas coisas, né? Vocês percebem aí que, ó, agora dá para ver a imagem certinho, agora quando eu trago já um pouquinho mais para o lado, ó, já rola uma distorção na cor e na imagem em si. O acabamento dessa tela é um acabamento fosco, né? Então a gente tem aí o tal do anti-glare. Não é aquele vidro, né? Aquele gloss que você vê exatamente o que está rolando aqui no reflexo, né? Ele dá uma segurada aí no reflexo das luzes, bom se você joga em ambientes muito claros, né? Ou vai trabalhar num local muito iluminado. E por fim a gente tem aí esse sistema aqui, né? Com duas dobradiças principais que trazem uma resistência bacana, eu senti uma firmeza aqui na tela. E a abertura tem um ângulo aí de até um pouco mais de 110 graus, né, como vocês estão vendo, não vai mais do que isso. Então aqui é 90, tá uns, sei lá, uns 105 a 110 graus. Acho. E só um comentário sobre essa tela aqui, esse fundo animado é do próprio Armoury Crate da ASUS, mas também tem no Wallpaper Engine, um programinha que está lá na Steam, que é muito legal. E a gente deixa aqui na hora de mostrar o notebook, né? Coloquei o RGB aqui também, o arco-íris, mas na hora do jogo a gente tira porque isso daqui consome GPU. Então vai afetar o desempenho. Então na hora que eu rodei todos os testes, isso aqui estava desligado, só para deixar claro. Bom, por fim, sobre essa parte da tela, vamos testar essa webcam de enfeite aqui. Tá aí, essa é a webcam desse notebook, qualidade aí ó, 720p, aqui o nosso estúdio, ó a nossa câmera, dá tchau, Ceneta, olha lá. E assim, por isso que eu falo que ela é meio de enfeite, né? Na maioria das situações você vai acabar optando por usar o seu smartphone para fazer uma reunião do que uma câmera dessas. Eu já falei, se for pôr uma câmera dessas, não põe. Mas enfim, é bom você ter, né? Pelo menos vai que você precisa um dia só de referência. Então vamos seguindo o nosso vídeo que a gente ganha mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o teclado e também o touchpad, que tem um tamanho bem bacana. Acende RGB, porque o teclado é retroiluminado. Eu vou inclusive fechar a tampa aqui um pouquinho, ó, para mostrar melhor aí o efeito do RGB. Aliás, uma coisa curiosa sobre a iluminação RGB desse notebook. Me chamou a atenção que a gente tem uma estilização interessante aqui nessa máquina. A maioria das teclas, né, elas são como? Elas têm um design toda preta, a tecla é preta, bloqueando a luz, e aí a letra é vazada. Também acontece isso na bordinha das teclas. Agora nós temos aqui 9 teclas que fogem um pouco dessa estética e são diferentes. 2 fileiras aqui ó, do Q ao R e do A ao F, além da barra de espaço. Essas teclas, que curiosamente são muito usadas em MOBAs, né? A gente tem teclados que personalizam o WSAD, é WSAD, não é WSD, que geralmente são teclas mais usadas em FPS. Aqui não, são teclas que a gente mais usa em MOBA. Curioso, né? E nessas teclas a gente tem exatamente o contrário. Tudo é transparente e a letra ela é pintada em branco. Inclusive agora que apagou dá pra ver bem, olha lá, a fileira ali em cima com a letra pintada em branco. Então curioso aí esse design, né? Bonitinho e tal. Fora isso, um teclado legal, ABNT, aquele padrão que a ASUS gosta, que taca a interrogação no W, barra no Q, etc. Aqui em cima a gente tem alguns botões de função dedicados, como volume, mutar o microfone, controle dos fãs. E aqui ó, para puxar o Armoury Crate, que é, ó, essa maravilha de software. Tu é chato, hein, Armoury Crate? Meu Deus! Essa é a experiência Armoury Crate, ó. Atualização, beleza, eu quero atualizar.
Não vai, cara. Tem que atualizar o Armoury Crate para poder fazer uma atualização do Armoury Crate dentro do Armoury Crate. É difícil, viu? Difícil, viu? Mas não tem um software que controla RGB, que controla funk presta. É tudo c******. O botão de força é bonitão, tem um design de espaçonave aqui do lado, mas não temos leitor de impressões digitais, né? Não tem autenticação aí por biometria e não tem uma coisa que, poxa, eu sinto muita falta nos notebooks ROG, que é aquela trava, né? Para você usar ou a do F1 ao F12 ou as funções que estão aqui, né? Como por exemplo, ó, controle do brilho aqui, retroiluminação do teclado. Você quer mexer nisso? Você tem que apertar FN e vir aqui. Não tem como nos ZenBooks, nos VivoBooks, a trava FN-ESC para você poder usar direto aqui. Então eu acho que dentro da ASUS as equipes de notebooks gamer e de outros notebooks não conversam, porque essa é uma funcionalidade que seria útil para todo mundo, né? E infelizmente ainda não temos. Agora, o touchpad, por outro lado, é só alegrias. Olha aí o tamanho desse touchpad para um notebook gamer, um tamanho bem legal, o que vai garantir que ele vai ser útil fora dos jogos, né? Porque touchpad a gente não usa para jogar, mas quando você está trabalhando ali com um notebook, você pode usar sem um mouse, e um touchpad desse tamanho garante aí uma usabilidade melhor. Então isso é um ponto bem positivo. Então essa é a tampa. Eu acho que tem um último detalhe que eu percebi que eu achei curioso. Aliás, se vocês gostaram desse suporte maravilhoso aqui, ó, o link tá aí na descrição, viu? É bom demais, ó, de placa-mãe a notebook, ó. Tem um detalhe interessante no design que é meio difícil de mostrar, mas a tampa aqui, ela faz uma curvinha aqui para cima que eu nunca tinha visto num notebook, eu achei bem curioso. Então essa tampa de plástico aqui, ó, que é plástico, o chassi, ele vem e faz uma curvinha um pouquinho para cima, né? E aqui nós temos também, né, eu não citei, mas tem algumas passagens de ar aqui também. Então é isso, tela, teclado, touchpad. E agora, vamos ver como é que é a upgradabilidade, né? Se eu fazer upgrades nele, como é que como é que fala por atualizaçabilidade? Vamos fazer upgrade. Abre a tampa dele. Tirar a tampa dele aqui. Ó, tá bonito por dentro, hein? Olha só que bateria fina é essa. Mas é 90 Wh, ela não tem pouca capacidade. Nós temos aqui então, olha só, esses são os componentes internos aqui do ROG Strix G16. A bateria me pareceu fina, né? Olha só, olhando ela aqui, mas é porque o notebook é grande também, então dá essa sensação. Mas é uma bateria de 4 células que traz 90 Wh, que está perto do limite que você pode pôr num notebook, né? Então, bacana que a gente tenha uma bateria bem potente, mas ainda assim ela não deu conta desse hardware nos nossos testes, daqui a pouco eu vou comentar. E olha só que interessante, não é todo dia que a gente abre um notebook e vê que ele tem mais de 2 coolers, né? Então a gente tem aqui, ó, um cooler aqui, o outro aqui, né? Os tradicionais aí que resfriam GPU e CPU, e tem um terceiro aqui que me parece ser para o chipset dessa máquina, né? Então a gente tem aí um total de 3 coolers, um menorzinho aqui do lado que puxa o ar frio de fora, o ar ambiente, e aí solta o ar aqui dentro mesmo, né? O arzinho quente. E os outros dois também, né? Eles puxam de fora e jogam tanto para cá, para frente, né? Pela tampa, quanto pelas laterais. E aí a gente tem muitos, olha isso, muitos heat pipes passando para cá e para lá, compartilhando aí esse calor. Nós temos aqui um slot M.2 NVMe para um SSD que já vem instalado. Nesse modelo 500 GB, o que eu acho pouco para uma máquina que custa R$18.000, mas a boa notícia é que ele vem com outro slot aqui, ó, embaixo da proteção, que olha só, ele passa por cima do chip aí do Wi-Fi, né, do PCI Express Wi-Fi, mas dá para pôr aqui mais um SSD M.2 NVMe, então dá para fazer uma expansão necessária, né, porque 500 GB não dá para instalar muitos jogos, a gente sofreu aqui nos benchmarks, teve que usar SSD externo, ficar passando o jogo pro interno, sai, vai, volta, enfim. Aqui são 16 GB de memória em 2 módulos de 8 GB. Ambos você pode tirar a memória e colocar mais memória se você quiser. O que num i9, né? 13ª geração, um i9 mais top que tem, é legal. Se você quiser fazer o upgrade de memória, você pode trocar tudo. Então, bem bacana, parrudo, hein, esse negócio. Olha, velho, é heat pipe em cima de heat pipe nesse negócio. Sistema de resfriamento muito bom, e eu percebi isso durante o uso. Que ele esquenta, né? Ele faz um barulhinho, mas não tanto quanto eu esperava para essa configuração. Lembrando que nós temos aqui também metal líquido, né?
fazendo a dissipação. Metal líquido é tipo pasta térmica, só que é um condutor muito melhor porque é metal, né? Então conduz muito mais aí o calor. Isso é medido em watts por metro por Kelvin. Quase esqueci. E aí, se a pasta térmica convencional tem um grau de condutividade de 15 watts por metro por Kelvin, o metal líquido fica em torno de 70. Então é um negócio muito mais eficiente e é uma tecnologia legal aí de ver nos notebooks. Porém, a aplicação é muito mais delicada, conduz, né, eletricidade, então se encostar em algum componente queima. É um processo mais complicado, então é difícil de colocar em um computador. Legal que eles já colocaram aqui, inclusive tem uns adesivos de aviso aqui, ó, cuidado, não mexe aí não. Esse SSD aqui é de quem, hein? Modelo MTF-DKBA512QFM. Vixe, não tem marca não. Só sei que veio de Singapura isso aqui. Não sei. Não sendo Asgard tá bom. Eu quase esqueci, ó. Tem os falantes aqui também, que eu não devia estar mexendo, mas enfim, tem falantes estéreo dos dois lados aqui. Achei bonito, um dos notebooks mais bonitos por dentro que eu já testei aqui no Loop Infinito. E agora vamos ao recheio desse notebook, que é o que realmente interessa. E aí nós temos o Core i9 13980HX em conjunto com... Temos aqui a Intel HD Graphics integrada, mas temos a GPU dedicada, a GeForce RTX 4060 Laptop. Então, para começar, vamos falar um pouquinho dessa CPU. Eu acho que a CPU é a CPU mais potente que eu já vi em um notebook. E com certeza, se não a mais potente hoje no mercado, é uma das mais potentes. Olha só o que nós temos aí de especificações técnicas. Vou abrir aqui o ARC da Intel. Essa é uma CPU que traz 24 núcleos, sendo 8 deles de desempenho e 16 de eficiência. Totalizando, né, cada núcleo de desempenho traz 2 threads, 32 threads. Então, olha que absurdo para uma CPU de notebook, a quantidade de threads que nós temos aqui, ó, no gerenciador de tarefas aqui, né? Então, ó, esses números de núcleos estão aqui, ó, 8/16, 16/16, totalizando aí os 32 threads aqui nessa CPU Raptor Lake. E voltando aqui no ARC, nós temos aí uma frequência máxima listada aqui pela Intel de 5.6 GHz. É quase 6 GHz num notebook. Muito louco isso. Isso para os núcleos de desempenho. Quando a gente chega aqui nos de eficiência, eles batem aí no máximo 4 GHz. Lembrando que a gente está falando aí de um turbo mais single core, né? Se você colocar um desempenho multicore, vai bater essa frequência, a gente já vai testar e conferir isso daí. A potência base listada aqui pela Intel é 55 watts, chegando no máximo aí a 157 watts. Apesar de que essa CPU que eu tenho aqui no HW Info está listando o máximo do turbo aqui de 5.3 GHz. Então não sei se houve alguma modificação aí para esse notebook, mas essa é a listagem que eu tenho aqui. Ainda assim, acima de 5 GHz, com um desempenho single core aí bem bacana. O chipset dessa placa-mãe aqui é o HM770 da Intel, e aqui nós temos aí informações da memória, né? Memórias DDR5, nós temos 16 GB, então são dois módulos de 8 GB, como eu mostrei, rodando aí, ó, 2394, que dá aí 4.800 megatransfers por segundo, que é uma velocidade base quando a gente fala de DDR5, né? 4.800 está ali no comecinho, mas já é uma velocidade bacana. E assim, essa CPU suporta, na verdade, ó, segundo a Intel aqui, até 5.600 megatransfers por segundo, então talvez dê para fazer um upgrade. Ainda sobre a memória, nós temos aqui, ó, a descrição do nosso SSD NVMe Micron. Eu rodei o Crystal Disk Mark aqui também, um benchmark aí que mede as velocidades de leitura e escrita do SSD. E nós temos em leitura mais de 4 GB por segundo, 4.3, né, 4.300 MB por segundo. E em escrita quase 2 GB por segundo, 1.751 MB por segundo. Assim, não é uma velocidade ruim, mas para esse hardware eu esperava um pouquinho mais, visto que a gente tem aí memórias como o Kingston Fury Renegade saindo da caixa, com 7.300 megabytes por segundo aí de leitura, né? O que não está muito longe de ser o dobro do que a gente tem aqui nesse SSD. Eu acho que não vai fazer diferença no dia a dia na hora de carregar os jogos, né? Pouca diferença. Mas assim, esse número aqui também está excelente aí para jogar ou trabalhar no dia a dia. E se quiser adicionar um SSD como esse de 4 TB, tem outro slot ali disponível.
E agora vamos fazer um rápido benchmark aqui, vamos testar aí o desempenho dessa CPU no Cinebench R23, que estressa aí ao máximo todas as CPUs. Olha, o desempenho multicore tá excelente, hein? Bom, também, né, 32 threads jantam esse teste, né? São muitos threads aí para fazer o render dessa imagem via CPU. Estamos chegando no final aqui, 27.861 pontos, uma pontuação altíssima que assim briga com desktops da 12ª geração. Eu não tenho aqui a geração anterior dessa CPU para comparar, mas eu vou comparar com um desktop 12.900K. Tá no mesmo nível a pontuação. Isso aqui tá o mesmo resultado que eu tô conseguindo em casa no meu PC, Esse notebook aqui está entregando. Agora eu vou colocar um teste mais longo aqui para rodar, para a gente medir aí o desempenho e ver o comportamento aqui da CPU no HW Monitor. Os clocks, olha só. O máximo que bateu aqui foi 5.287, aqueles 5.3 GHz que a gente tinha visto, né? Nos núcleos aqui 0 a 7 de desempenho, os 8 núcleos de desempenho. Durante o uso multicore, 3.6, quase 3.7 GHz. Já os núcleos de eficiência não ficam muito atrás não, ó. 3.2 GHz quase, né? 3.192 MHz. De 3 a 3.2 é o que a gente está vendo. Às vezes um pouquinho mais, 3.5, mas o máximo que eles bateram aí, ó, 3.990, praticamente aí 4 GHz. E como é que estão as temperaturas? Ó, agora 94, 93, 96, 97 foi o pico aqui, mas ainda está, parece alto, né? Mas para um notebook como esse, para uma CPU dessas, ainda está relativamente baixo. Não encostando em 100 graus, não rola o thermal throttle, né? Segundo a Intel lá no site, a temperatura máxima de operação, 100 graus, depois disso começa a reduzir o desempenho para não superaquecer, e se chegar por acaso em 105 graus, desliga na hora para não fritar. Então a gente está tranquilo, ó, boa parte do teste ele fica aí abaixo de 90 graus também, então uma temperatura ok. Os núcleos de eficiência batendo aí a média de 80 graus, né, 81 agora, e os núcleos de desempenho 10 graus a mais. E um ponto importante é que durante esse teste aqui, esse PC não está fazendo muito barulho. Geralmente uma máquina gamer, quando a gente roda o Cinebench, dá uma decolada o negócio. Aqui não, tá um barulhinho de vento, mas pouca coisa, tá bem comportado. Pelo menos em CPU, daqui a pouco a gente vai ver com a GPU. Mas até agora, ó, a temperatura está se mantendo aí dentro do que a gente está vendo, né? Agora que os fãs estão girando mais rápido, a temperatura está estável abaixo de 90 graus durante esse teste, o que é muito bom, a eficiência está ótima. No comecinho ele dá um pulo, dá um salto, depois abaixa aí. O consumo está em média abaixo de 100 watts, agora subiu um pouquinho, ó lá, mas em média fica ali 90, aí passa um pouquinho de 100, mas abaixa depois. E o pico registrado aqui, 145 watts. Então, no geral, assim, tá ótimo o desempenho dessa CPU. Ela é uma CPU muito potente, mas não é aquela CPU que só taca potência e eleva o consumo e a temperatura. Não, ela está com um consumo e temperatura aqui até bem contidos. E isso é uma evolução legal aí na 13ª geração da Intel. Agora vamos rodar um teste single core aqui para a gente ver também o desempenho do turbo, né, em um único núcleo. Aí vocês sabem como é que é, né? Benchmark single core. Vai embora. E aí a gente vê aquele turbo rolando aqui, né? Todos os núcleos de desempenho acima de 5 GHz e alguns deles aí batendo o tal dos 5.3. 5.300 MHz, uma aproximação, né? 5287 é o que estava listado lá no HW Info, mas não chega no que estava no site da Intel, 5.6 GHz nesse notebook. E saiu a pontuação 2.036 pontos aqui no single core, que é excelente, tá muito boa essa pontuação. E pra gente comparar, eu não tenho aqui resultados ou testes que eu fiz na geração anterior dessa CPU de notebook HX, Core i9, etc. Então, eu vou fazer uma comparação meio injusta. Eu vou comparar com CPUs de desktops que a gente testou aqui recentemente, que é injusto, não é tecnicamente correto fazer isso, mas vai dar uma ideia bacana do poder de fogo desse cara aqui em um notebook. Então olha aí, comparando com o 12.900K que está no meu PC, ele está praticamente no mesmo nível aí no multicore. Claro que ele não chega
no nível do 13.900K, né, do 13ª geração, equivalente aí de desktop. Mas é uma pontuação excelente e eu diria que no single core ele até que se sustenta muito bem frente aí aos processadores de desktop. Agora uma curiosidade, eu rodei esse teste com ele plugado e se eu desplugar aqui o carregador, ó, colocar ele aqui na bateria, mas está no modo desempenho, será que a pontuação multicore ela muda muito? Vamos descobrir, inclusive deixa eu puxar aqui ó, o HW Monitor para a gente ver. Agora, ó, sem a alimentação, na bateria ele está bem mais fraco, ó. Tá travado aqui os de desempenho em 2.195 MHz, né, 2.2 GHz. Os de eficiência 1.7, 1.8 GHz, mas ainda assim está entregando um desempenho legal. Aí na bateria a temperatura está muito mais comportada, ó, não está indo além de 60 graus aqui no package do desempenho. Os de eficiência também estão próximos. E assim, o teste está demorando um pouquinho mais para terminar. Vamos ver quanto é que ele vai marcar. Vai marcar uns, sei lá, nesse ritmo, uns 18, 19 mil pontos, será? 15 mil pontos, olha lá, 15.634 pontos. Então o desempenho caiu consideravelmente na bateria. É claro que essa bateria, ela é meio de enfeite, daqui a pouco eu vou comentar sobre os testes de bateria. Essa bateria é tipo você ter um carro esportivo e aí o tanque de combustível é um copinho de Yakult, né? É pra você ir do ponto A pro ponto B. Mas enfim, tá aí. Isso que a gente tá num modo de desempenho, né? Vocês viram aqui que ele ativou o modo ali do Armoury Crate de desempenho, lá, melhor desempenho aqui. Então, nem tem muito o que fazer, é limitação mesmo. Então é isso que eu tinha para comentar sobre o Core i9-13980HX. Essa linha X-Series da Intel traz, como o nome sugere, um desempenho extremo. E não teve nada que a gente não colocou aqui que esse processador não entregou um desempenho legal, sem dificuldades. É o que tem de melhor aí hoje para notebooks, né? Então, a edição de vídeo roda, transmissão de vídeo roda, o que você imaginar, roda muito bem, né? Então vai muito além do que a gente trabalha aqui na produtora. Se você precisa de uma CPU com um processamento pesado, é esse o cara. Ele tá lá no topo. Agora, o que não tá tão no topo é a GPU, porque apesar da gente ter aí uma GPU da série 40 da NVIDIA, né, que é novidade em notebook, acabou de ser anunciado em janeiro, já está chegando aqui no Brasil o notebook com essa placa, isso é muito legal, mas é uma GPU de entrada nesse modelo. Existem modelos que têm até uma 4080 do ROG Strix G16 lá fora. Aqui no Brasil, porém, nós temos apenas a 4060. E assim, só não é a mais básica porque a NVIDIA já anunciou a 4050 também junto com essa GPU aqui. Curiosamente, né, nos desktops aí a gente está só até a 4070, né, que inclusive tá aqui, teve vídeo aqui no canal e tudo mais, só fomos aí até a 4070. Agora no notebook não, a gente já tem 4060 e 4050 também, mas em versão laptop. Agora temos essa denominação muito clara aqui, ó, 4070 laptop. E aí, em todo lugar que ela aparece, ó, é laptop. Então isso é para deixar muito claro para quem tinha alguma dúvida ainda de que a GPU que está aqui dentro é diferente dessa GPU dedicada que a gente tem aí nos PCs, né, nos desktops, claro, né, o tamanho do negócio. Enfim, então nessa GPU aqui nós temos, não vou dizer apenas, né, porque notebook é outra coisa, a gente tem 8 GB, tem aquela treta lá dos 12 GB, 12 GB é o novo mínimo e não sei o que, eu já comentei isso no último vídeo, mas pensando bem, eu acho que a gente não deve se pautar baseado aí em meia dúzia de lançamentos mal otimizados, né? Então, 8 GB eu acho que ainda dá para curtir uns joguinhos aí por muito tempo. Lembrando que aqui também a resolução é Full HD, né? Agora, vamos comparar com a 3060. Então, quando eu coloco aqui as specs da 4060 com a 3060, aliás, não tem 4050 Ti, né? 3050 tinha aí a Ti, ainda bem, né? Tá bem complicado do jeito que tá já. A gente percebe algumas coisas curiosas, então alguns atributos são inferiores nessa geração. Por exemplo, número de núcleos CUDA. A gente tinha aí, ó, 3.840, agora temos aí apenas 3.072. A largura de banda aqui, ó, 192 bits na 3060, agora apenas 128 bits. Então, curiosamente, algumas coisas são inferiores nessa geração aí. Mas no geral temos melhorias consideráveis, como por exemplo o clock, que chega aí a 2.3 GHz e antes chegava a apenas 1.7.
A base também subiu aí, ó, de 1283 para 1470, quase 200 MHz. Em termos de consumo, a da Lovelace também marca presença aí com as evoluções na arquitetura, baseada aí na litografia de 4 nanômetros agora, descendo o consumo mínimo para 35 watts, né? Então é de 35 a 115, antes era 60 a 115. E a memória RAM também subiu aí 2 GB, antes era apenas 6 GB e agora é 2 GB. E assim, se a gente for olhar aqui os outros detalhes, né? Tudo vai melhorando um pouquinho. Então os Ray Tracing Cores vão para a terceira geração, os Tensor Cores vão para a quarta geração. Então tudo vai melhorando um pouquinho ali dentro da GPU. Eu acho que dessas funcionalidades, o mais interessante aqui é o DLSS 3, né, que tem aí o Frame Generation para criar quadros por segundo. A gente vai mostrar isso em ação daqui a pouco. E também para quem trabalha aí com audiovisual, ó, o NVENC aqui, que a gente está na 8ª geração e nós temos 2 encoders NVENC, né? Antes a 3060 tinha apenas um de 7ª geração. Então se você usar, por exemplo, o DaVinci Studio, no render ele usa os 2 encoders em paralelo e efetivamente dobra o desempenho, gerando uma velocidade incrível, né? Quando o software é otimizado para usar esses 2 encoders, o render do vídeo flui muito bem, isso é bem legal. Além disso, a série 40 também traz suporte ao AV1, que é o último aqui dessa listinha. Quando a gente desce aqui para 4070, ó, todas as da série 40 já trazem aí o codec AV1 na arquitetura Ada Lovelace. Então isso é legal aí para quem trabalha com audiovisual. Na prática, quando a gente compara essas specs em jogos, que é uma máquina gamer, né? Então vamos falar de jogo, a 4070 é essa daqui, ó, o vídeo está no ar. A 4060 laptop, ela traz um desempenho de 20 a 30% superior em relação a 3060 de notebooks. Eu, infelizmente, não tenho outras máquinas aqui hoje para fazer um comparativo, mas vamos dar uma olhadinha no desempenho aqui nos jogos. E o nosso primeiro teste é no God of War. Estamos rodando aqui em Full HD o jogo, com as configurações no talo. Então vamos lá dar uma olhadinha, ó. Display Full HD nativo, sem DLSS, sem FSR, sem nada. E configurações gráficas aqui, ó, o preset Ultra. E agora vocês estão vendo aí as specs do lado, né, tudo que está rolando no jogo. E estamos aí agora nesse momento, ó, acima de 70 quadros por segundo. O jogo está bem fluido, bem jogável, tá bonito. Tô rodando esses testes em 1080p porque a tela é 1080p, né, então não faria sentido rodar em 4K, por exemplo. Aliás, é um notebook, né, não é para você jogar em 4K. E olha só, a gente está tendo aí durante o combate uma média consistente de quadros por segundo. Agora caiu um pouquinho, né, com vários inimigos aqui em cena. Eu não lembro como joga no teclado esse jogo, cara. Eu joguei tanto no Steam Deck que eu esqueci. Era aí, maluco. E a média está em 62 quadros por segundo, né, isso que importa. Então a gente está tendo uma média alta aí de quadros por segundo, é o que realmente interessa, né. Então dá para você jogar AAA em Full HD com tudo no talo. Agora, se ligar um Ray Tracing, por exemplo, aí já começa a complicar. Então acho que o limite é AAA Full HD 60 quadros por segundo. Isso, claro, considerando que a gente está sem DLSS. Eu vou agora ativar aqui o DLSS. Eu vou aqui em Display. Vamos ver aqui, ó, DLSS. Vamos colocar ele... Não, outra performance não, peraí, vai ficar tudo borrado. Vamos colocar ele em balanceado. Balanceado a gente está tendo um render aí em torno de 720p. Vamos ver como é que ele se comporta. Deixa eu zerar aqui o benchmark. Agora a gente está aí, subiu, né, no combate, a gente está... Não subiu muito não, hein? Subiu 83 mais ou menos. Eu gosto desses locais assim que tem bastante efeito, né? Não adianta a gente testar no comecinho do jogo que você está numa canoa, não tem nada acontecendo. E aí quando chega na hora da treta, larga tudo, né? Mas será que dá para chegar em mais de 100? Vamos colocar em Ultra Performance aqui, em 360p, o borrão do DLSS. Mas que não tá tão borrão nessa tela do notebook. Mas ainda assim a gente não está conseguindo sair do lugar, hein? Será que tá bugado? Não, agora subiu, hein? Bateu quase 100 ali, ó. Quer dizer, se for para uma área aberta, sem treta, eu acho que ele bate 100. Agora conseguiu, ó. 126 quadros por segundo ali em algum momento. Mas depois já caiu de novo. Então, quase 100 com o DLSS, vai. Agora eu tirei o DLSS para a gente analisar outras coisas. Então a CPU nesse jogo tá nem aí, ó. 13% de consumo, tá de boa, mas não tá chegando em 5 GHz, né? O clock mais alto que está registrando aqui tá em 4.5, 4.8, quase 5 ali em alguns momentos. Temperatura da CPU super de boa, tá batendo 90 graus num notebook, de boa, de boa. A temperatura da GPU tá mais de boa ainda, 81 graus.
e uso no talo em 100%, mas interessante está o consumo, né? Está conseguindo rodar o jogo com tudo no máximo, aproveitando o máximo dessa tela em resolução e consumindo aí na CPU 30, 40 watts e na GPU abaixo de 100 watts, então isso é bem interessante. E por fim, vamos ver como é que fica o desempenho e o consumo quando eu tiro o carregador, né? Então está conectado aqui, a gente está vendo aí a CPU puxando uns 40 watts nessa cena, a GPU em torno de 90 a 100, e aí eu vou puxar aqui, ó, 68 FPS agora, puxei, ele piscou aqui a tela, ficou tudo preto, olha lá, foi para o modo desempenho, a CPU agora está puxando bem menos, olha lá. Ela está batendo 20 agora, está na faixa de 20 e a GPU também caiu pela metade. Como consequência, a gente perdeu aí em torno de 20 quadros por segundo. O notebook ele já está no modo desempenho. Então, para quem tem curiosidade, é assim que funciona um notebook gamer, né? Você só consegue puxar o desempenho máximo quando ele está plugado na tomada. Então, assim, eu já estou acostumado com isso. Eu já tive vários notebooks gamer e quando você tira da tomada, o desempenho cai consideravelmente, né? A bateria simplesmente não consegue fornecer tudo que esse hardware precisa, ainda mais essa CPU e essa GPU. Então, cai bastante o desempenho. Se você estiver jogando algo mais leve, um jogo meio competitivo, né, tipo um MOBA, ainda dá para continuar curtindo, mas num AAA pode prejudicar bastante a experiência do gameplay. Agora, vamos forçar a barra, vamos para o Crysis de 2023, Cyberpunk. Bom, Cyberpunk rodando aqui em 1920 por 1200, eu vou alterar para 1080p, só para deixar redondinho aí com os outros testes de resolução que a gente faz. E os gráficos, ó, eu tava testando o DLSS aqui, mas agora para começar vamos colocar aqui tudo no Ultra, beleza? Sem Ray Tracing e vamos ver como é que ele se sai. Vou ativar o nosso benchmark aqui para medir a média de quadros por segundo e estamos aí, ó, de noite aqui, ó, Night City, bem iluminado, não é Ray Tracing ainda, hein? Muitos reflexos aí no chão. E tá chegando em quase 60 quadros por segundo, né? Uma média aí de 57 quadros por segundo, agora caiu um pouquinho, né? Acho que em momentos de ação pode cair para abaixo de 50, deu uma engasgadinha ali agora. Mas no geral, assim, tá rodando bem com tudo no talo. Claro que se você descer um pouquinho a qualidade gráfica, você consegue mais de 60 quadros por segundo, mas como a gente sempre testa com tudo no máximo, né, para ver do que essa GPU é capaz, vamos deixar nessa configuração. Agora, e se ligar o Ray Tracing, hein? Vamos ligar um Ray Tracing aqui. Ray Tracing no médio, ele ligou o DLSS, mas eu quero deixar o DLSS desligado ainda. Vamos lá. Com o Ray Tracing no médio, a gente cai para quase 40 quadros por segundo. Assim, ainda está jogável, mas como eu sempre falo nos vídeos, eu não vejo o benefício de perder 20 quadros por segundo para ganhar mais nesses detalhes de Ray Tracing, porque eu não percebo tanto, para mim já estava bonito antes, né? Continua muito bonito aqui o jogo. Então agora a gente está em 40 quadros por segundo. Agora, deixando o Ray Tracing ligado, né, 40 quadros por segundo, vamos ligar aqui o DLSS, vamos colocar ele no balanceado e vamos ver se a gente recupera aí esses quadros por segundo. Deixa eu zerar aqui o benchmark. Ah lá, agora foi, hein? Com o DLSS aí no balanceado, mais de 60 quadros por segundo, rodando com o Ray Tracing no médio. Então, nativamente, você quase alcança 60 quadros por segundo nesse jogo, com tudo no talo. Com Ray Tracing cai um pouco, mas com o DLSS dá para recuperar. Agora, o mais legal, o DLSS 3 pela primeira vez no notebook com o Frame Generation. Então, eu vou ligar ele aqui, aí foi pro automático ali o DLSS. E vamos ver como é que tá aqui o desempenho agora. Subiu pra caramba, hein? Esse negócio faz mágica, achei impressionante. Foi para 90 quadros por segundo com Ray Tracing ativado em um notebook. Aí sim, hein? Ó, tá muito mais fluido agora. Eu não percebo a diferença desses quadros adicionais aí que são gerados, né? Pelo menos nesse teste aqui de gameplay, dando um rolê. Ô, maluco! Caramba, a moto é um tanque, hein, velho? Olha. Ô, física. Mas e o overdrive? Será que esse notebook tanca? Primeiro a gente vai testar o overdrive sem DLSS, vamos ver se aguenta esse negócio. Congelou o cursor, congelou o jogo. Eita, nós, olha o PPT com motion blur aí, ó. Agora estabilizou até, hein? Olha lá, 14 FPS. Às vezes cai para 7 FPS. Muito bonito fica o jogo, os reflexos. Aí eu vejo diferença, no overdrive eu vejo diferença. Mas não dá para jogar, né? Vamos ativar o DLSS 3 aqui, Frame Generation. Então, se ligar o DLSS aí num balanceado, aí fechou. Dá para você jogar com Cyberpunk no talo, no overdrive, no notebook.
de 50 a 54, né? O que assim, considerando que a gente ligou o overdrive, tá bem legal. Se mexer um pouquinho mais no DLSS, dá para chegar aí nos 60, né? Mas é isso, essa é a experiência da 4060 num notebook. O mais legal dessa geração de GPU é realmente você ter o DLSS 3 com esse Frame Generation. Então fiz 2 testes rápidos aqui, mas tem o terceiro teste também, que são outros benchmarks, incluindo testes em 4K. Olha aí, os nossos 5 jogos clássicos aí, sempre que a gente testa as GPUs aqui no Loop Infinito. E a gente vê que em 1080p, com tudo no talo, essa placa de vídeo aguenta de boas. Quando você sobe para 1440p num monitor externo, aí já começa a complicar. Agora o 4K, aí já foge bastante da proposta dessa categoria de placa de vídeo. E lembrando que aqui a gente tem uma tela de 165 Hz, então num jogo competitivo, tipo um CSGO da vida, um MOBA, né? Tem até as marcações aqui no teclado para MOBA, você vai alcançar com tranquilidade esses 165 Hz e ter um desempenho excelente, né? O melhor dos mundos. AAA também dá para curtir em Full HD com tudo no talo, e essa é a nossa conclusão aí depois de uma semana testando esse produto. Quando ele está no jogo, aí a gente sente a ventoinha, ó, tá bem mais forte mesmo. A temperatura, vocês viram ali que a GPU e a CPU estão ok e a superfície dele se mantém uma temperatura legal. Ele esquenta um pouquinho mais ali na parte de cima do teclado, né? A parte de baixo, onde você apoia a mão, onde tem o touchpad, fica frio, não esquenta quase nada, né, em cima da bateria. Mas ali em cima do teclado é onde tem o maior acúmulo de calor, mas nada que chega a incomodar. E quando ele está em stand-by, ele é super silencioso. Ou quando você está trabalhando tarefas de escritório, né, coisas mais básicas, muito silencioso. Então, realmente está bem bacana essa solução térmica dessa máquina. Agora vamos falar sobre algo que não está tão bacana, mas já era de se esperar, que é a autonomia da bateria. Isso que ele tem uma bateria parruda, hein? 90 watts-hora. Porém, quando você joga, mesmo com a RTX série 40, mais eficiente, né? Desceu a litografia, estamos aí nos 4 nanômetros, etc., não rola. Rodamos aí os testes de bateria do PC Mark X e o teste de jogos, rodando aí um jogo contínuo nesse notebook, bateu 1 hora e 14 minutos. Então é pouco mais de 1 hora de jogo fora da tomada. No teste de atividades de escritório, né, o Modern Office, a gente alcançou aí mais de 3 horas, 3 horas e 30, e o teste de vídeo me surpreendeu aí, alcançando quase 8 horas. Eu não achei que ia chegar a tanto, mas ele bateu aí 7 horas e 53 minutos. Então, em stand-by, assim, uma tarefa muito leve, como reprodução de vídeo, você vai ter uma autonomia razoável, né, de bateria. Agora, na hora que você estressa ou vai trabalhar numa edição de vídeo, um render, vai ser tipo isso aqui de jogos, né, pouco mais de 1 hora. Essa autonomia de bateria aí do ROG Strix G16. E é isso, tudo que eu tinha para falar para vocês aqui nesse vídeo, que era para ser um hands-on, mas acabou tendo tanto teste que a gente pode considerar uma análise no dia do lançamento aqui desse produto. E a minha conclusão é a seguinte, né, é difícil não pesar o ponto negativo do preço, que é R$18 mil. Deixando isso de lado por um momento, o que nós temos aqui é uma CPU extremamente potente e uma GPU que simplesmente não está no mesmo nível. Então rola meio que um desequilíbrio. Se eu penso, por exemplo, em trabalhar com edição de vídeo, um i7 seria o suficiente, porque o render vai ser feito com a GPU, então não interessa o quão potente é esse i9. Mas se você tem uma aplicação que usa muito a CPU, aí é outra história. Ou um jogo que vai se beneficiar desse single core mais potente, mas eu acho que são aplicações mais específicas, né? A questão é, R$18 mil. Por esse valor, você compra um notebook gamer da geração passada com uma 3070 Ti, até uma 3080 às vezes, que vai trazer mais desempenho nos jogos do que esse cara aqui. Tá certo que a gente tem aí o DLSS 3, NVENC, codec AV1, essas coisas exclusivas dessa nova geração aí das GeForce RTX série 40. Mas quando a gente considera o preço de R$18 mil, simplesmente não fecha a conta, né? Esse é o problema. Agora, se você gostou do que tem aqui e está disposto a pagar, é um notebook, ó, excelente. Eu gostei muito dessa máquina, do design ao desempenho aí nos jogos, né? Lembrando que são jogos para você consumir em 1080p. Se não, compensa muito mais você investir num PC. De repente, com uma 4070 aí que a gente acabou de mostrar aqui no canal. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para comentar aqui sobre o ROG Strix G16, uma máquina impressionante, só que infelizmente custa muito caro. Mas é legal saber o que essa próxima geração aí de notebooks gamer vai trazer pra gente com essa RTX 4060, e vamos ver também as outras CPUs mais comportadas aí da 13ª geração. Lembrando que esse cara aqui, ao redor do mundo, ele é vendido em outras configurações que incluem aí até uma tela de
240 Hz 1440p e uma RTX 4080. Então tem variações nos outros mercados. Inclusive lá nos Estados Unidos ele faz mais sentido, porque ele chega a $1.400 mais ou menos, o que para essa configuração é bem interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de notebooks aqui no Loop Infinito. Fiquem ligados porque vai ter muito vídeo aí. A fila de notebook está acumulando aqui para eu testar e trazer para vocês. Comenta aí o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos de notebooks e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!